Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando, já estamos em pé, gostaríamos de ler a palavra do Senhor com os amados irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo que Lucas escreveu. Lucas, aleluia, capítulo de número 4, aleluia, versículos 14
ao versículo de número 20. Nós estamos na presença de Deus e a sua presença é real em nosso meio. É como disse Jacó naquele monte: este não é outro lugar senão a casa de Deus. Aleluia. O texto bíblico diz assim: então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas suas sinagogas, e por todos era elogiado. Chegou a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me a proclamar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam direcionados para ele. Amém, queridos? Por gentileza, podeis assentar. Aleluia. Mais uma vez, nesta noite, quero externar a minha alegria e a minha gratidão a Deus e a todos vocês, igreja do Senhor Jesus Cristo, a minha esposa e as minhas filhas, ao meu amigo Israel, como também ao pastor desta igreja, pastor Simeone, juntamente com o pastor Nilson, juntamente com a esposa dos amados e com a vossa família. Queridos, eu peço a graça de Deus e a ajuda de vocês para pregar nessa noite. Então Lucas, o médico amado, o companheiro de Paulo nas viagens missionárias, escreveu o Evangelho que traz o seu nome e também o livro de Atos. Por volta do ano 60 a 63 depois de Cristo, para trazer clareza e conhecimento a Teófilo e aos crentes gentios de Roma acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, ou a ensinar e a fazer, como também para lhe dar a certeza de que Jesus, por meio do Espírito Santo, continuou fazendo através da igreja. Então Lucas, que abandonou a carreira de médico para acompanhar Paulo nas viagens missionárias, é o único escritor bíblico gentil a escrever um livro da Bíblia. Ele não era apenas só um médico, ele era um escritor hábil, um pesquisador habilitado. E então ele escreve o evangelho que traz o seu nome. Eu acho o evangelho mais completo, o de Lucas, porque ele vai nas minúcias. A sua formação médica lhe deu uma clareza de escrever sobre enfermidades físicas e sobre enfermidades espirituais. Ele trouxe com toda clareza a vida humana e a vida divina de Jesus. E então ele escreve esse texto que nós acabamos de ler. Mas ele começa o texto do capítulo 4, a partir do versículo 1, falando sobre a tentação de Jesus. Que Jesus
estava cheio do Espírito Santo. Depois de ser batizado no Jordão por João, ele agora cheio do Espírito Santo, é conduzido pelo mesmo Espírito para o deserto, para ser tentado. Tem coisas que acontecem que Deus permite para crescermos, para compreendermos, para trazer clareza, para nos mostrar em que lugar ou posição nos encontramos no seu reino. Como estamos vivendo nossa vida em Deus. Então ele é levado pelo Espírito para ser tentado. E o diabo tentou Jesus na mesma forma que nos tenta hoje. Ele chegou e disse para Jesus: eu sei que tu estás com fome, e tu és o Filho de Deus, e se és mesmo, transforma essas pedras em pães. A necessidade do corpo físico. Mas Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que vem, que desce da boca de Deus. Aleluia. Então ele pega Jesus e continua na tentação, usando a palavra, a própria palavra de Deus. Ele leva Jesus a um alto monte e mostra todas as riquezas da terra, todos os reinos. E disse para Jesus: está vendo tudo isso aqui, Jesus? Tudo foi me dado, foi entregue a mim. Se tu me adorar só um momento, eu darei todo esse poder, todo esse reino para ti. É tudo teu, é só adorar. Sabe, Jesus falou para ele: também está escrito: adorarás só o Senhor teu Deus. Adorarás só o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Irmãos, está na hora da gente quebrar os ídolos do nosso coração. Está na hora da gente quebrar os ídolos da nossa vida e dizer: Deus, eu sou instrumento único de adoração ao Senhor. Eu sou o teu instrumento de adoração. Me ajuda a quebrar os ídolos da minha casa, da minha vida. Só que ele não desistiu. Não desistiu. Ele queria que Jesus se prostrasse. Ele quer que a gente se prostre diante dele. Ele quer que a gente adore o mundo maligno e tenebroso dele, o mundo de pecado dele. Mas nós, como igreja de Jesus, fomos alcançados pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus, pelo poder de Jesus. O poder libertador e resgatador de Jesus nos alcançou, e nós devemos bater no peito e dizer: eu não vou te adorar não, Satanás, eu não vou adorar o mundo não, porque hoje eu sou livre. Jesus me amou, Jesus me libertou, escreveu o meu nome no livro da vida. Eu não preciso adorar outro Deus, porque eu já tenho o único e verdadeiro Senhor da minha vida. Aleluia. Ele não desistiu. É por isso que devemos estar em constante vigilância. Ele pegou Jesus, levou-o para Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse para Jesus: olha, está escrito: o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, para que te guarde e não tropece teu pé em pedra. Só que Jesus disse: também está escrito:
a importância, igreja, de lermos a palavra. A palavra nos liberta, a palavra nos dá poder, a palavra nos dá força, a palavra limpa-nos na presença de Deus, porque a palavra é a água limpa de Deus para a nossa alma e nossa vida. Está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Vai-te, aleluia, vai embora. Mas sabe o que o texto diz, irmãos? Isso é um alerta para nós. Tendo ele terminado a tentação, deixou por um momento. Hoje eu quero abrir os teus olhos, a tua mente, o teu coração, com a graça de Deus e do Espírito Santo. Porque se Deus não desiste, o inimigo da nossa alma também não. Ele deixou Jesus por um espaço de tempo. Ele estava esperando uma oportunidade. Lucas diz que ele deixou Jesus por um momento. Só que Jesus tinha um ministério para cumprir. E ele então, pelo poder do Espírito Santo, voltou para Jerusalém, para Galiléia, a Galiléia das nações ou dos gentios. A fama de Jesus se espalhou. E as pessoas daquela região foram até ele. As pessoas queriam ser libertas. Elas queriam ser livres. Sabe, queridos, o profeta Miqueias diz que não é nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. O povo queria ser livre. O povo queria ser sarado, curado, restaurado, voltar a ter comunhão com Deus. E eles foram até Jesus. E Jesus os ensinava nas sinagogas, e por todos era elogiado. Mas Jesus estava quebrando o sistema. Jesus estava trazendo o evangelho libertador da glória e da graça de Deus para os que estavam em trevas, para os que estavam em região e sombra da morte. A luz da graça de Deus estava raiando ali em Jerusalém, na Galileia. Então Jesus ensinava nas sinagogas deles. E então, pelo mesmo Espírito, Jesus volta para Nazaré, a cidade onde ele foi criado, onde ele cresceu, onde as pessoas o conheciam. Chegando em Nazaré, Jesus tinha o costume de ir para a igreja. Tem tanta gente que não quer mais ir para a igreja. Não, vou fazer o culto da minha casa. Glória a Deus. Se você estiver doente, estiver impossibilitado, não puder vir ao culto, amém, é válido. Mas se você pode andar, se você tem, aleluia, saúde, se você está de pé, se você, aleluia, está sendo abençoado por Deus, aleluia, não perca o prazer de vir cultuar ao Senhor, não. Não perca o prazer de vir adorar a Deus, não. Jesus tinha o costume de ir para a sinagoga, e num dia de sábado, Jesus foi para a sinagoga. E chegando na sinagoga, Jesus se assentou para cultuar. No culto da sinagoga, se começava com os louvores de adoração e os cânticos de vitória que Deus havia dado ao seu povo Israel. Tinha-se os salmos que eram cantados. Depois vinha a palavra. Um visitante ou um sacerdote tomava e lia o texto para trazer uma explicação para o povo. Ou se tivesse algum mestre, ali eles davam a oportunidade, o convite para ler. E naquele sábado, Jesus pediu a oportunidade.
Ele é o mestre por excelência. E foi dado a ele, não foi uma Bíblia como essa, toda fácil da gente achar. Era um rolo, um pergaminho. Mas Jesus, como um verdadeiro judeu, passou por todas as etapas, estudou em todas as escolas. Ele não pulou etapa, ele ficou habilidoso. E quando ele pegou o pergaminho, ele abriu e achou o livro do profeta Isaías, capítulo 61. O capítulo 61 do livro de Isaías era lido em apenas uma ocasião, que era chamada a festa do jubileu. E outra ocasião só poderia ser lido pelo Messias. Mas naquele sábado, Jesus vai interpretar o dia do jubileu, da festa do jubileu. Existia o ano, cada 7 anos passado, vinha-se um ano sabático, onde nem os animais, nem o povo trabalhava, a terra descansava. E a cada 7 anos, passados os tempos de cada 7 anos, no 50º ano, era o culto chamado do jubileu. Que culto era esse? Era uma celebração. Essa celebração era simplesmente, conforme está escrito no Levítico capítulo 25, Deus trazendo um equilíbrio econômico para a nação. Todo o povo parava tudo. E o que acontecia nessa festa? Os escravos eram libertos e iam para suas famílias. Os que haviam comprado propriedades devolviam aos seus donos originais. Aqueles que deviam, a sua dívida era perdoada. Você vai entender o texto agora. Aí Jesus chega na sinagoga e lê o texto dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está dizendo: o jubileu hoje sou eu. Hoje eu vim para libertar os cativos, o escravo, da mão de Satanás, do reino das trevas. Hoje eu não vim trazer estabilidade política, hoje eu vim trazer estabilidade no reino. Aleluia. Eita, que eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. O jubileu sou eu. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas. Jesus está dizendo: hoje é noite de boas novas. Hoje é noite de boas novas. Aleluia. Eita, Espírito Santo, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos. Se no ano de jubileu os seus senhores liberavam, davam carta de liberdade e mandavam os cativos para a sua família, Deus está dizendo: hoje é noite de restauração familiar. Ai de Kamassuri anda lá baixando arabaia. Aleluia. Eu creio, Jesus, no poder da palavra. Hoje eu vim para dar vista aos cegos. Ele estava falando de 2 tipos de cegos: cegos físicos e cegos espirituais. Porque a maior cegueira do ser humano não é a sua visão física. A maior cegueira é a visão espiritual, de não compreender, não entender e não enxergar a glória do Deus eterno.
Tanto que o salmista dizia: Senhor, quando eu olho para o céu, eu vejo a beleza e a grandeza da tua mão. Eles anunciam o firmamento do teu poder. Oh, irmãos, é a maior tristeza do ser humano, é não enxergar Deus, não enxergar Jesus, não ver que nele há solução para todas as coisas. Então ele disse: eu vim para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Oprimidos por quem? Pelo diabo, pelas forças malignas. Irmãos, eu entendo completamente que existem enfermidades físicas que os médicos conseguem resolver, porque Deus deu a eles essa capacidade, a tal ponto de Jesus dizer assim: os doentes precisam dos médicos. Então vá no médico, passe no médico. Mas existe coisas que os médicos não podem. Existem problemas que são causados por danos, por percas, por situações. Eles existem. E nós vivemos uma das maiores guerras da humanidade, que é a guerra da doença psicológica. Os psicólogos sabem muito bem. Uma das maiores guerras que a humanidade enfrenta hoje é a guerra psicológica. A guerra psicológica causa todos os outros males no corpo físico. Mas eu entendo, irmãos, que todos nós estamos sujeitos, como seres humanos, a passar por um problema como esse. Sim. Mas sabe qual é o maior problema? É quando nós permitimos que um problema físico tome uma direção que não é a direção pela qual o nosso corpo está passando, mas é uma atuação maligna que persiste, insiste, não quer ir embora. Porque essa situação pode desencadear outra situação, a ponto de levar o ser humano a tirar a sua própria vida. E se nós não nos agarrarmos com Deus, a gente não vai entender. As percas são duras e tristes, mas viver em Jesus é o consolo da nossa alma e do nosso coração. As percas vêm, mas Deus continua com a mão dele sobre nós. Então Jesus está dizendo: eu sou o jubileu, eu sou o libertador. Eu interpreto essa palavra e esse culto da qual estamos nesse sábado. Quando ele leu o texto, todos na sinagoga ficaram olhando para ele, porque todo o povo sabia dessa passagem, sabia o que significava. Então Jesus disse: é hoje, não é ontem, e também não será amanhã. Hoje essa escritura se cumpre. Aleluia. Mas e aí, acabou aí? Não, não acabou aí não. Jesus tinha que provar que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Jesus tinha que provar que aquilo que ele havia recebido e falado era a verdade. Logo em seguida, no capítulo 4, versículo 33 a 36, Jesus se depara com um homem possesso. E Jesus faz o quê? Jesus o cura. Jesus o liberta. Ele estava tomado
pelas forças malignas. E os discípulos de Jesus começaram a olhar para ele. O Espírito está mesmo sobre ele. O povo começou a olhar para ele e dizer: ele é diferente. Ei, quando você permitir que o Espírito do Senhor se aposse de você verdadeiramente e repreenda toda ação maligna, todos à tua volta vai dizer: realmente Deus está sobre a vida dele, realmente Deus está na vida dela, realmente existe ali alguma coisa diferente. E que o que é diferente é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Jesus tinha que provar. E logo mais à frente, a partir do versículo 37, Jesus vai fazer uma visita na casa da sogra de Pedro. 37 a 41, ele chega na casa da sogra de Pedro. Alguns brincam, não é, irmãos? E diz assim: por isso que Pedro negou Jesus, foi curar a sogra. Irmãos, a sogra é uma bênção. Eu tenho uma sogra que é uma mãe para mim. Eu até brinco com os rapazes que a gente vai casar, conversar, de: você quer ganhar a sua sogra? Trata bem a filha dela, cuida da filha dela, ama a filha dela. Você vai ter uma sogra, você vai ter uma mãe, meu filho. Seja inteligente. Aleluia. Oh, glória, alguém está pegando aí. Pedro chegou na casa Jesus chegou na casa da sogra de Pedro. A mulher está enferma, a febre está ardendo, ela está acamada, e Jesus põe a mão sobre ela, repreende a febre, e ela é curada. Sabe o que ela faz? Ela agora está liberta. O texto diz: ela se levanta e vai fazer comida para eles. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus cura, a vida volta ao normal. Aleluia. Quando Jesus opera, a vida volta ao normal. Aleluia. Oh, Deus. Aleluia. Mas e aí, pastor? Foi um rapaz possesso? Foi uma mulher enferma? Ele tem que provar mais alguma coisa? Ele quer que o povo veja. Ele quer que o povo entenda que existe o mundo de Deus, mas o mundo das trevas. Ele quer que a gente entenda em qual mundo que nós queremos viver, a qual mundo nós queremos pertencer, de que lado nós estamos, de quem fazemos parte. Ô, irmão, vai doer hoje. Aleluia. Mas eu só quero o bem de vocês. O pastor falou para mim: ó, prega que você vai colocar no seu coração. Deixa o Senhor te usar. Aleluia. Nós queremos viver o mundo de Deus e queremos viver o mundo de Satanás. Queremos adorar a Deus, mas também queremos adorar o mundo. Deus nessa noite pergunta para mim e para você: de onde você é? Você faz parte de que reino? Você adora a quem? Vive para quem? Aleluia. Glória a Deus. Não, mas isso não é normal não. O mundo é mundo, o reino de Deus é o reino de Deus. E quando a gente vem para o reino de Deus, tem que dizer para Deus: Senhor, me liberta dessas coisas, me limpa dessas coisas, ou me ensina, Senhor, eu estou no teu reino agora. Sabe por que Jesus fazia isso? Porque Jesus estava cheio de amor. Ele é o amor de Deus. E ele sentia a necessidade, a miséria do povo. Ele se movia de íntima compaixão.
Sabe, queridos, eu gosto muito de um versículo que Salomão escreve dizendo assim: o problema não são as raposas grandes, o problema são as raposinhas que acabam, comem as flores das vinhas, das videiras. O problema é as raposinhas da nossa vida, que fica escondida, que fica oculta. Ah, mas nessa noite Jesus veio para acabar com as raposinhas. Alabassuri me calabaraçaui. Ele hoje vai varrer a casa. Ai, meu Deus. Ele vai fazer você acender a luz e achar, aleluia, a dracma que foi perdida. Eita, Espírito Santo. Rabachou e calabassuri andalabaia. Mas ninguém está vendo isso que eu estou fazendo. Jesus está vendo. Ah, mas ninguém conhece meu coração. Jesus conhece. Ah, mas ninguém sabe o que eu estou. Jesus sabe. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Mas e aí? Jesus está no capítulo 4. Ou capítulo 5, a partir do versículo 12 a 16. Jesus se encontra com um leproso. Sabe o que a lei fazia? Leproso não pode morar na cidade. Leproso tem que viver fora da cidade. Leproso não tem direito de falar. Leproso tem que colocar a mão na boca e se identificar como leproso. Não tem direito de morar em casa. Está totalmente excluído da sociedade. Mas lá vem Jesus, cheio do poder do Espírito Santo. Aí ele se encontra com o leproso. Aí o leproso diz: ô Senhor, se tu quiser, tu pode me tornar limpo. Sabe o que Jesus falou para ele? Eu quero. Eita glória. Sabe o que Jesus está falando? Eu sei que você está leproso. Se você me perguntar, eu quero. Se você me pedir, eu faço. Se você se prostrar, eu opero. Oh, aleluia. A cor da pele vai mudar. O brilho vai voltar. A alegria vai raiar, o coração vai se encher de amor, vai haver um prazer de levantar a mão e adorar, vai acabar a superficialidade, vai ser aleluia com gozo. Ai de calabarassúria, endebadaga. Ah, não vai precisar, não, eu sou voluntário mesmo, Senhor, porque eu era leproso até ontem, mas hoje eu disse: Senhor, tu pode, e tu disse: eu quero. Aleluia. Aleluia. Eu fico imaginando os discípulos. Nossa, ele já libertou o endemoniado, já curou a sogra de Pedro, já limpou o leproso. Ele é o Messias mesmo. Ele está cheio do poder do Espírito Santo mesmo. Mas no capítulo 5, versículo 17 a 26, Jesus está caminhando. E ele se encontra com quem? Um paralítico. Aleluia. O que Jesus mandou escrever esse negócio aqui? Eu quero gerar fé em você nessa noite. Eu quero que você saia daqui limpo, liberto, lavado, redimido, dizendo para Satanás: Satanás foi até hoje, mas daqui para frente não. Daqui para frente é eu, daqui para frente é o Espírito Santo. Daqui para frente vai ser diferente. Daqui para sai de camassúria. Daqui para frente vai ser do jeito que o Senhor quer. Aleluia. Meu glória. Aí está o paralítico. Aleluia. Aí Jesus chega até o paralítico. Jesus chega até o paralítico. Ele estava ensinando. Ele estava ensinando. Sentados ali alguns fariseus, mestres da lei. Vieram de todas as partes. Todas as aldeias. Sabe o que diz o texto? Versículo 17. Naquele dia, o poder do Senhor estava com ele para curar. Eu disse para Jesus hoje à tarde, eu estava falando com ele enquanto a minha
As minhas mulheres ali tomavam banho, você trocava. Eu disse, deixa eu falar com o dono da igreja, eu preciso conversar um pouco com ele. E aí quando o Espírito Santo começou a falar isso, Jesus, eu creio que nessa noite o teu poder está sobre mim. Eu sei que eu não sou nada, eu não posso fazer nada, mas é o Senhor quem faz, é quem opera. O poder é teu, a glória é tua, o movimentar é teu, o agir é teu, o libertar é teu, o fazer é teu. Então eu acredito nessa palavra, que nessa noite o poder do Senhor está aqui, vai fazer, aleluia, glória a Deus. O poder do Senhor estava sobre ele, ou com ele para curar. Aí 4 amigos olhou para o outro amigo e disseram, rapaz, nós vamos para o culto, vamos até o culto que Jesus vai ser o pregador. O nosso amigo não pode andar, a paralisia tomou conta da vida dele. Ele não pode correr com a gente, não pode tomar banho no rio, não pode entrar no mar da Galileia, ele não pode jogar bola. Eu estou aqui no nosso contexto, né? Ele não pode correr, não pode fazer, ele está impossibilitado. Mas é o seguinte, nós vamos para o culto que Jesus vai pregar. Vamos fazer um negócio? Vamos colocar ele em uma maca e vamos transportar ele. Eu vou dizer uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Hoje Jesus vai levantar 4 amigos para carregar você. Mas vai carregar você, não é para outro lugar, não é para o hospital não, é para a presença de Jesus. Aleluia. Colocaram ele na maca ali e vai os 4 amigos. Quando chegaram no lugar de culto, não cabia ninguém, irmãos. Todo mundo queria ouvir Jesus, queria ser curado, queria ser liberto, queria ser livre. E naquele dia, oh glória, naquele dia o céu estava aberto, naquele dia o poder estava sobre ele, naquele dia ele disse, hoje vai descer mesmo. Hoje, ainda que os fariseus, mestres da lei, ainda que eles queiram me matar, não queiram me ouvir, hoje eles vão entender uma coisa, que o Espírito do Senhor está sobre mim. E eles foram, irmãos, carrega. Oi, mas tão bom ter amigos. Ter amigo é uma coisa maravilhosa. O amigo que a gente pode abrir o coração e ele não nos condena. O amigo que sabe do nosso problema, mas não desiste da gente. O amigo que conhece nossa dor, mas sempre serve de consolo para a nossa alma. O amigo que na hora da necessidade, ele diz, eu estou aqui com você, eu não abro mão, você é meu amigo, você é meu irmão, eu amo você em Cristo, se você for eu vou, se você ficar eu fico, se você chorar eu choro, se você cair eu deito com você, mas eu estou junto de você, eu sou a sua Noemi, eu vou onde você for, o teu Deus é o meu Deus, tua terra é minha terra, teu povo é o meu povo, tua dor é minha dor, teu problema é meu problema, porque eu estou cheio de amor por você, eu sou seu amigo. Aleluia. Oh glória. Falando de amigo, vocês vão dar risada. Eu tenho um amigo que é um irmão. Desculpa a expressão, eu chamo ele de meu irmão branquelo. Ele é brancão? Meu irmão branquelo. Um certo dia, ou uma certa noite, uma certa manhã, 3 horas da manhã, o celular dele entrou em alerta, em SOS. A irmã dele tinha um certo ciúme da nossa amizade, com a nossa família, e ela achava que nós tínhamos algum interesse, mas não, era amizade de Deus mesmo. Nós amamos de graça, aí ficou aquela coisa, porque o amor, irmão, de Deus nos une de uma maneira inexplicável. O amor de Deus nos limpa de uma maneira que a gente olha para o irmão e fala, olha, eu amo você. Às vezes a gente não concorda, mas porque eu amo você em Cristo, a gente vai viver junto, dando glória a Deus e amando Jesus. Aleluia.
3 horas, o celular dele entrou em SOS. A irmã dele estava em Campina, na casa da mãe deles. E ela ficou desesperada, porque ligava para a esposa, ligava para o celular dele e ninguém atendia. E ela ligou no celular da minha esposa, 3 horas da manhã, e disse: olha, desculpa eu ligar nesse horário, mas eu estou desesperada. O celular do meu irmão entrou em SOS, está mandando mensagem direto. Eu não sei o que aconteceu. Eu ligo e ninguém atende. A minha esposa disse: filho, o celular do Tiago entrou em SOS, a irmã dele está ligando, e ela está desesperada lá em Campinas, não sabe o que aconteceu. Eu disse: tudo bem. Levantei 3 horas da manhã, peguei o carro junto com a minha esposa, fui até a casa dele, até o lugar que ele morava. Não podia bater na porta, nem ter na garagem, porque é um prédio. É um prédio sem porteiro. Eu disse: e agora? Aí toca no interfone e nada, aí liga nada. E a janela do quarto com a luz acesa, que é o quarto da avó da esposa dele, que tem 90 e tantos anos, quase 100. E eu disse: e agora? A minha esposa falou: vamos ligar para a polícia. Ligou para a polícia. Chegou 2 viaturas. Eu não podia entrar. Os policiais pularam o muro. Subiram, pularam. Chegaram no apartamento dele. Bateram na porta. Senhor Tiago. Ele despertou. Ele caiu num sono profundo, irmão. Não sei o que aconteceu. O celular começou a mandar mensagem. Só para falar do amigo para você. Às vezes as pessoas desconfiam da tua amizade, mas eles não entendem que a tua amizade é verdadeira. Ele não entende que é motivado pelo amor, não pelo interesse. E sabe o que aconteceu? Ele abriu a porta. O policial falou: seu Tiago? Ele disse: sim, sou eu. Está tudo bem aí? Ele disse: está tudo bem. O que aconteceu? Ele falou: tem alguém na casa? Disse: tem, minha esposa, meus filhos e a avó da minha esposa. Tem mais alguém? Disse: não. Posso entrar? Ele sem entender nada, irmão, os olhão vermelho. Pode sim. E ele entrou e começou a andar na casa e tudo e tal. Você vai entender o mistério agora. Por que isso, pastor? O que tem? Você vai entender agora. Aí, aleluia, a irmã dele havia se afastado da igreja com o marido. Vai vendo uma coisa. Ela estava movida de ciúme, não ia mais para o culto, não ia mais para a igreja. O policial olhou a casa, o apartamento, falou: tudo bem, senhor Tiago? Está tudo bem mesmo? Está tudo bem. O que aconteceu? Falou: seu celular entrou em alerta de SOS, a sua irmã está te ligando, você não consegue atender. Então, a gente foi chamado. Tem um casal de amigos seu aí que chamou a gente veio aqui. Ele disse: quem é? Aí falou assim: é o Alberto. Ah, o meu pastor. E a esposa dele. Ele começou a dar risada, irmãos. Veja o que Deus faz por causa de um amigo. Quando a irmã dele voltou, ela disse: hoje eu sei que vocês são amigos de verdade, que não existe interesse. Sabe o que ela faz hoje? Ela voltou para Jesus, canta para Jesus. É uma bênção cantando para Jesus. O marido voltou, o filho está na igreja. Oh meu Deus. Esses amigos estão indo para o culto, carregando o amigo paralisado das pernas. Chegou no culto, houve uma dificuldade, a casa estava cheia, não tinha espaço. E o que eles fizeram? Eles abriram um lugar no telhado. Irmãos, quem quer servir a Jesus não encontra obstáculo. Não tem barreira, não tem ferrolho, não tem porta, não tem, irmão. Quem quer se aproximar de Jesus vai mesmo. Vai até perto dele mesmo, sem medo. Aí eles abrem um buraco no telhado, desce o paralítico no meio. Jesus olha para o paralítico e diz: filho, perdoados te são os teus pecados. Por que Jesus disse assim? Filho, você está curado, levante, comece a andar agora. Não, irmãos. Existe uma paralisia maior do que a física. Existe
a paralisia da alma. Jesus queria curar primeiro a alma, depois o corpo. Nessa noite, Jesus vai curar primeiro a alma, tá? Primeiro a alma, depois o corpo. Oh, glória. Quem está crendo nisso aqui nessa noite, irmão? Oh, aleluia. Primeiro ele vai sarar você na alma, por dentro, aonde ninguém consegue ver nem enxergar, aonde o psicólogo, por mais capacitado que seja, não consegue entrar, mas ele vai entrar nessa, vai curar você aí. Aleluia. Não que o psicólogo, irmão, o psicólogo é uma bênção, é uma maravilha de Deus, mas ele tem um limite. O nosso Jesus não. Aí quando Jesus diz assim, perdoado-te são os pecados, aí tinha os críticos do culto, irmão. Eu falei que ia doer. A gente não vem para o culto para criticar ninguém, não. A gente vem para o culto para adorar e servir a Deus. A gente vem para o culto para dizer para o irmão, estamos juntos, hein? A glória é para Ele, o culto é dele, o louvor é dele, tudo é dele. Nós somos dele, aqui o lugar onde Ele é adorado. Aqui é tudo para Ele. O músico toca, o conjunto canta, a gente vai junto. O céu vai abrindo, a glória vai descendo e o louvor vai subindo. Aleluia! Oh Deus! Aleluia! Oh, Garabassúria, Abadacanda, Arabassurianda, Labaia. Aqui o grande é Ele, aqui o grande é Ele, aqui o exaltado é Ele, aqui é tudo para a glória do nome dEle. Aleluia. Aí os críticos do culto olhou para ele e disse, quem ele pensa que é? Quem é ele? Está perdoando o pecado. Mas eles não estão falando que nem eu, para vocês ouvir. Diz que eles estão pensando, arrazoando no seu coração. Ai, ai, ai. Jesus sabe como está o seu coração nessa noite. Ele sabe o que está sendo, ai meu Deus, pensado, mas hoje Ele vai entrar nesse negócio aí, e você vai entender que o poder pertence a Ele, o milagre é Ele quem opera, Ele é o libertador da nossa alma. Aí Ele fala assim, por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? O que é mais fácil? Vamos lá, irmãos. Aleluia. O que é mais fácil? Perdoar ou curar? Jesus está perguntando, naquele meio, tem os mestres da lei, os escribas, saduceus, fariseus, gentes entendidas. Jesus diz assim, a pergunta é a seguinte, o que é mais fácil? Perdoar ou curar? Eu vou entrar numa situação agora que vai doer. Vou falar de mim, tá? Eu gosto de falar de mim, irmão, porque Jesus faz uma coisa comigo, eu tenho que falar o que Ele fez na minha vida. Eu contei um pouquinho para o pastor hoje à tarde. Eu pastoreava uma igreja, e uma irmã se juntou com outras irmãs, e fizeram um complô contra mim, de maneira que feriu o meu coração. Jesus veio e feriu ela. Apareceu uma herpes no pulmão. Essa irmã foi ao médico. O médico disse, o negócio é sério, e toma medicamento forte, antibiótico. Essa irmã começou a caçar, procurar, lá minha terra é caçar, né? Procurar o ar, e ela ficava, e a filha dela falou, pastor, o senhor precisa ir orar pela minha mãe. Eu disse, eu vou lá. Passou uma semana, pastor, o senhor precisa ir lá na minha mãe. Eu disse, eu preciso ir lá, filha. Chama minha esposa de
de amor, de preta, de filha. Ela disse assim: filho, você sabe que ela pode rejeitar a sua visita. Eu disse: mas eu tenho que ir lá. Naquela semana, eu fui orar a Deus. Disse: Deus, eu não tenho condições de visitar essa irmã. Eu estou muito ferido, meu coração está dolorido, eu não consigo perdoá-la. Mas então eu estava sentado na mesa, e eu estava lendo a oração dominical, não é o Pai Nosso não, tá, irmãos? A oração dominical. Né, pastor? É a oração dominical. Em um versículo da oração dominical, Jesus diz assim, ele orando, nos ensinando a orar, ele diz assim, perdoa as minhas dívidas, ou perdoa os meus erros, como eu perdoo aqueles que erram contra mim. Quando eu falei isso, irmãos, o Espírito Santo falou para mim assim: eu não te perdoo. Eu disse: como que é, Deus? Ele disse: mais uma vez, eu não perdoo você, você é hipócrita. Você não perdoa a minha filha. O mesmo amor que amou ela, amou você. O mesmo sangue que foi derramado por ela, foi derramado por você. A mesma obra da cruz que foi feita por ela, foi feita por você, e você não consegue perdoá-la. Quantas vezes eu perdoei os seus erros, mas hoje eu não perdoo você, enquanto você não perdoa ela. Eu comecei a chorar naquela cadeira, na mesa, e disse: Deus, então me dá condições de perdoá-la. Eu quero sentir o perdão, Senhor. E comecei a orar pelaquela irmã. Disse: Deus, eu perdoo tudo que ela fez contra mim. Eu perdoo todas as calúnias. Eu perdoo todos os levantes. Eu perdoo todos os machucados. Irmãos, quando eu levantei daquela oração, eu não estava magro, mas estava leve. Eu não tinha perdido nem 1 quilo, mas eu estava leve na presença de Deus. Escuta, isso chama-se o poder do perdão. O perdão, irmão, o amor é libertador. O amor faz Deus fazer coisas que a gente nem imagina. No dia seguinte liguei para a filha dela e disse: eu já vou visitar a sua mãe. Chegando na casa da mãe dela, ela me recebeu com todo carinho, a filha, e disse: entra, pastor. A mãe dela não podia ficar no quarto porque era um pouco úmido, tinha que ficar na sala, deitada, em uma cama pequena, num colchão. E eu cheguei e disse: Deus, o que é que eu oro? Me dá uma direção nessa oração. Porque não é porque eu quero porque o Senhor quer. E quando eu cheguei, aproximei e falei: tudo bem, minha irmã? Paz? Ela: hã? A situação era feia, irmãos. Ele disse: eu vim orar pela senhora. Ela: sabe qual foi a oração? O Senhor disse: coloca a mão sobre ela. Ele disse: Pai, estamos aqui orando pela tua filha. Tua palavra diz que a oração da fé sara o doente. E se tiver cometido algum pecado, lhe será perdoado. Deixa eu dizer para vocês, na mesma hora, Jesus curou. Eita, Espírito de Deus. Quem sabe a cura de alguém está dependendo do teu perdão. Quem sabe a libertação de alguém está dependendo do teu perdão, do teu amor. Eita, Jesus. Aleluia. Aquela irmã ficou curada, irmãos. No culto seguinte ela estava na igreja adorando a Deus.
glorificando a Jesus, cantando com as irmãs. E o meu coração estava em paz, estava alegre. Eu dava tanto glória a Deus no culto, falava em língua, e ninguém na igreja entendia, só ela e a filha dela. Eu estava dizendo: Deus, do jeito que eu estou livre, ela também está livre para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Mas e aí, pastor? Jesus curou o paralítico, perdoou o pecado. Isso para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade. Disse: ô meu filho, levanta e anda. Toma essa cama tua, chega de ficar deitado. Ô irmão, chega de ficar deitado, tá? Jesus vai pôr vocês em movimento. Vocês vão buscar os paralíticos lá fora. Não vai esperar eles, vocês vão lá fora. Jesus vai encher vocês de autoridade. Vocês vão buscar pessoas lá fora. Vai trazer na cama, vai ter que carregar, vai ter que carregar. Vai, ora basuri calabachanda. Aleluia. Não, mas eu já sou salvo. Ei, quem disse que o outro não pode ser? E está dependendo de você convidar ele para vir ouvir uma palavra. Você já convidou o seu amigo para vir num culto alguma vez? Convidou o seu vizinho? Você já convidou o seu parente para vir no culto alguma vez? Já disse para ele: vamos lá no culto comigo, é um culto abençoado, Deus é maravilhoso, os louvores são uma bênção, você vai gostar, tem uma palavra de Deus para você. Você já falou isso? Não, né? Você vai fazer em nome de Jesus. E você vai ver como é maravilhoso. Jesus curou o leproso, curou o paralítico. E aí, pastor? Oh meu Deus, a hora já foi. Já é 8 horas, gente do céu. Misericórdia. Não vou nem me estender mais não, irmãos. Que a hora já foi. É porque ele abriu o negócio aqui e eu perdi a noção. Ai meu Deus. Eu tenho que chegar aqui, espera só um minutinho. Eu tenho que chegar nesse negócio aqui. Mas aí em Lucas 7, ele cura o servo do centurião de Cafarnaum. E ele diz assim, o centurião diz assim: eu sei o que é autoridade, e sei entender e obedecer a autoridade. Eu sei como tu é autoridade maior do que eu, maior do que a minha. Diz só uma palavra: o meu servo que está doente vai ser curado. Não precisa vir na minha casa, a minha casa é indigna de te receber, mas eu creio na tua palavra. Uma palavra só é suficiente para curar o meu enfermo. Se alguém na sua casa ficou doente, essa noite Jesus vai liberar uma palavra, aleluia, e quando você chegar em casa, vai estar curado para a glória do Senhor Jesus Cristo. Recebe essa palavra em nome de Jesus, aleluia. Ele curou o servo do centurião. Ele chegou e ressuscitou o filho da viúva de Naim. A multidão vai chorando, dizendo: coitada da mulher, coitada dela, perdeu o marido, agora perdeu o filho, e o que vai ser dela? E já vem a multidão com Jesus. Irmão, a multidão de Jesus é terrível. A multidão de Jesus é tremenda. A multidão de Jesus, irmão, está a luta, a prova batendo no cabelo, irmão. O sangue está voando da canela, como diz o pernambucano. Mas a multidão que está com Jesus está vindo. Jesus está na frente, Jesus está na frente. Jesus está operando, Jesus está fazendo. Aí quando chega, lá vem, aleluia, aquele corpo daquele moço. Aí a mãe chorando: ai, agora que vai ser de mim? E as pessoas que foram pagas para chorar junto. Tem gente que até recebe para chorar por causa da situação dos outros. E aí está aí chorando. Jesus chega, diz assim: ô mulher, não chores. Seu choro vai acabar nessa noite em nome de Jesus. O seu choro vai acabar nessa noite em nome de Jesus. Não chores. Quem sabe alguém falou: que doido é esse aí, que maluco é esse? A mulher numa situação deplorável dessa, a perdeu o marido, agora perdeu o filho, e agora esse cara vem para essa mulher não chorar. Ela tem direito de chorar. Eles tinham razão mesmo. Só que quem estava falando com ela não era qualquer um. Quem estava falando com ela é o autor da vida.
O autor da vida se apresentou e falou assim: não chores. Mas Senhor, eu perdi o marido e agora o meu menino, era o meu futuro. Jesus falou para ela assim: ó, eu estou falando para você não chorar, porque você vai levar ele para casa hoje. Oh glória. Você vai levar ele para casa hoje. Jesus estava dizendo para os discípulos: eu tenho poder sobre a morte. E aí, pastor? Aí ele curou o menino, deu vida para o menino. Aí ele libertou o endemoniado chamado da cidade de Gadara, que não tem nome, é só endemoniado gadareno. Ele chegou em Gadara, depois de uma tempestade, o inimigo se levantou, irmão, deu uma tempestade. Em Gadara vocês não chegam, mas Jesus estava no barco. Ei, ainda que a tempestade chegou, Jesus dizendo: eu estou no seu barco, eu estou na sua vida. Você vai chegar aonde eu, aleluia, disse que você chegaria. Você vai chegar do outro lado, sim. Ainda que o vento sopre e o mar se levante, eu estou na sua vida e eu vou dar ordem nesta noite. O vento vai, aleluia, parar, as águas vão, aleluia, se aquietar. Você vai chegar, igreja. Aleluia. Chegaram em Gadara. Esse homem de Gadara não podia ficar em casa, não podia ficar na sociedade. Ele arrumou o cemitério para morar. Não ele na sua consciência, mas os espíritos. Imagina, irmão, um corpo de um homem carregar 6 mil espíritos malignos. Uma legião, 6 mil espírito maligno em um homem. Ninguém conseguia vestir esse homem, ninguém conseguia conversar com esse homem. Ninguém podia prender esse homem, ele quebrava cadeias, ele arrebentava tudo. Disseram: deixa ele lá num cemitério mesmo. Deixa ele morar lá nas tumbas do cemitério. Só que naquele dia, Jesus falou assim: eu vou chegar do outro lado. Aleluia. Jesus está dizendo: eu vou chegar do outro lado, tá? E quando eu chegar do outro lado, vai ser liberto. Quando eu chegar lá na tua casa, as coisas vão mudar. Quando eu chegar na tua casa, o filho vai ser liberto, o marido vai ser liberto. Quando eu chegar na tua casa, eu vou quebrar as cadeias, vou arrebentar os grilhões. Eu vou dizer para a tua casa: quem manda na tua casa agora sou eu. Quem manda na tua casa é a minha presença, é o meu espírito, é a minha glória, é o meu poder. Aleluia, é a minha direção, aleluia, é o meu controle, é o meu domínio. Alebassuri me calabachandarabaia. Aquele homem se encontrou com Jesus. E os espíritos falaram com Jesus: mas Jesus, tu viesse logo agora, não é o tempo de tu vir aqui não. Jesus falou: quem é você? Ah, nós somos legião porque somos muito. Jesus falou: sai desse homem. Ele disse: não, Jesus não quer sair dele não. Ah, tá, o Senhor está mandando, a gente sai. Mas tem uma manada de porcos aqui, ó, deixa eu entrar nos porcos. Irmãos, espírito maligno não gosta de crente limpo não. Ele gosta de pessoas sujas. Como assim, pastor? Não é sem tomar banho não. É suja pela lama do pecado. É suja pelos prazeres do mundo. Ah, Jesus falou: você quer ir para os porcos? Vai para os porcos. Tudo bem. Você só vai deixar esse homem. Sabe o que aconteceu, irmãos? Os espíritos saíram. Aí disse que Jesus pegou uma roupa e deu para o homem. Ai, Jesus. Jesus vai pegar o teu filho e vai colocar uma roupa nova. Oh, glória. Ele vai trocar a veste. Está com a veste que todo mundo fala: que veste é essa? Mas Jesus está dizendo assim: eu vou pegar o teu filho, vou mandar os demônios embora da vida dele e vou colocar uma roupa nova nele. Todo mundo vai olhar e vai dizer assim: mas quem colocou essa roupa nesse menino aí? Ele vai dizer assim: quem colocou essa roupa? Talvez foi Jesus que colocou essa roupa. Essa roupa aqui só pode ser colocada pelo dono do céu, pelo dono da glória, pelo dono do poder, pelo libertador da minha... Ai, meu Deus. Jesus restaurou aquele homem. Jesus mudou a vida dele, familiar. Ele vai voltar para casa.
Jesus restaurou a vida social, ele vai voltar para a sociedade. Jesus restaurou a vida emocional, ele agora está são, está equilibrado. Jesus sarou a sua vida espiritual. E Jesus está olhando para ele e fala: Jesus, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir contigo, deixa eu andar com o Senhor, deixa eu entrar nesse barco, por favor, deixa eu ir contigo. Mas os moradores estão dizendo assim: Jesus, pode ir embora, sai daqui da nossa terra, está fazendo estrago na nossa terra. Jesus disse assim: filho, deixa eu dizer uma coisa para você, você não pode ir não. Eu vim buscar você porque você é o novo representante do meu reino nessa terra, nessa cidade. Alabachuri, calaba. Olha, faz o seguinte: vai para casa, começa evangelizando em casa, vai dizendo para os teus da família: sabe por que eu estou aqui? Porque Jesus me deu roupa nova, me vestiu, me amou, me abraçou. Oh, aleluia. Vai dizendo para a tua casa o que Jesus fez pela tua vida. Aleluia. É forte, meu Deus. Mas e aí, pastor? Oh, meu Deus, me ajude. Jesus libertou o gadareno, curou a mulher que tinha uma enfermidade hemorrágica. Essa mulher, irmãos, ela gastou todas as suas economias. Ela procurou os melhores médicos da época. Ela fez a parte dela. Mas não foi suficiente para parar aquela hemorragia. Uma mulher com hemorragia, é do conhecimento dos senhores na época, ela era desprezada, ela era retirada de sua casa e ela não poderia viver na sociedade. Só que um dia, Jesus resolveu passar lá. Está entendendo, né? Hoje, Jesus resolveu passar lá. Aleluia. Ele estava passando e aquela mulher disse: eu só tenho essa chance. Ou acontece ou acontece. Eu só tenho essa fé e é para hoje. Ou acontece ou acontece. A multidão é grande. Eu estou fraca. Já perdi muito sangue, mas eu vou me arrastando, mas eu chego perto dele. Ainda que pisem por cima de mim, ainda que me apertem, ainda que aconteça qualquer outra coisa comigo, eu vou romper com essa multidão que está à minha frente, e eu vou tocar ao menos nas olas da sua veste. Quem sabe ele me cura nessa oportunidade, quem sabe ele cura você hoje, quem sabe ele muda a sua condição, quem sabe ele opera um milagre hoje na sua vida. Rompe hoje. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, posso só mais uns 5 minutos? Obrigado. Vocês que estão cansados, né, irmãos? Não. Meu Deus, vocês são crentes mesmo. Então eu acho que eu estou precisando me converter. Aleluia. Ela chegou. Eu acredito, a multidão era grande, Jesus estava sendo apertado. Eu acredito, irmão, o texto não diz, mas isso é uma semântica romântica da Bíblia. Alguém pisou nela. Pisou. Às vezes a gente quer receber um milagre, não quer ser nem tocado, irmãos. Para. Às vezes alguém pisa na gente mesmo, para a gente aprender a humildade. É normal. Na vida cristã é. Às vezes a gente está muito alto. Está muito nariz empinado. Está muito cheio de pompa. Jesus fala assim: eu vou permitir alguém pisar. E vou trazer a humildade nesse coração e nessa vida para entender o que é o meu reino, o que é o prazer de me adorar, dizendo assim: Jesus, estão me pisando, mas pisaram o Senhor também. Estão me desprezando, mas desprezaram o Senhor também. Estão me humilhando, mas humilharam o Senhor também. Ah, estão deixando de lado, mas deixaram o Senhor de lado também. Mas tem uma coisa, Senhor, eu vou continuar adorando e servindo o Teu nome. Eu vou chegar mais perto de Ti. Ela foi e tocou, irmãos. O que aconteceu? O que os médicos não conseguiam.
um toque na orla das vestes de Jesus. Fez. A hemorragia parou. Mas não foi só a hemorragia que parou. O texto diz, Jesus parou. Jesus parou e falou assim: opa, alguém me tocou. Alguém me tocou. Aí o discípulo falou: Jesus, para com isso. Olha o tamanho da multidão, todo mundo aperta, todo mundo quer chegar perto, todo mundo quer tocar. E tu diz: alguém me tocou? Vocês não estão entendendo. Alguém me tocou e o toque foi diferente. Foi, Jesus, foi. Saiu virtude de mim. Aleluia. É tanta gente, irmão. Mas é você que precisa tocar. É você que tem que se aproximar. Ninguém vai entender quando Jesus parar e dizer: alguém me tocou aqui nesse culto nessa noite. Como, Jesus? Não foi um toque de mão, foi um toque de fé. Foi um toque de esperança. Foi um grito de socorro. E fez eu parar e dizer: saiu virtude de mim. Quando ela disse isso, quando Jesus disse isso, Pedro falou: para, Jesus, que conversa é essa? Que me tocou? Aí ela disse assim: Senhor, fui eu. Eu gastei todas as minhas economias. Perdi o lugar da minha moradia. Fui retirada da sociedade. Mas hoje, o Senhor me devolveu tudo outra vez. O Senhor me deu tudo de volta. Eu vim dizer para você que Jesus vai te restituir. Aleluia, vai te restituir, vai te restituir. Não importa o que foi tirado, o importante é que Jesus está aqui nessa noite para dizer: eu vou restaurar, eu vou restaurar, eu vou te dar de volta, eu vou fazer acontecer outra vez sobre a sua vida. Enquanto está acontecendo isso com a mulher, tem um homem chamado Jário, o pastor da sinagoga. Era o príncipe. E tudo que ele conhecia, que ele possuía, não era capaz de ter solução para o problema que ele tinha em casa. A filha estava doente e estava para morrer. E ele disse: eu não quero saber dos protocolos, eu não quero saber da lei, não quero saber das acusações do sacerdote, dos escribas. Eu tenho uma coisa: eu vou até Jesus. Não importa que tirem a carteirinha de príncipe da sinagoga. Não importa que me lance fora da tradição. Mas eu vou até Jesus, porque a minha necessidade só Ele pode resolver. Minha filha está para morrer e eu quero que Ele faça alguma coisa. E quando ele chegou lá, sabe o que aconteceu? Alguém disse assim: ô Jário, para de importunar o mestre. Tua filha já morreu. Só que Jário estava falando, sabe com quem? O dono da vida. O dono da vida falou assim: ô Jário, tenha medo não. Sua filha está dormindo. Eu vou na sua casa. Chegou na casa de Jário, estava todo mundo chorando. Ah, a menina morreu, a menina morreu. Ele falou: sai todo mundo. Vem aqui, Pedro, João, vem comigo. Vamos entrar na casa. E Jário está ali, irmãos. A menina morreu. Jesus diz: a menina dorme. Morreu, dorme. Jesus chega e diz assim: menina, essa pregação aqui é para meninas. Essa pregação aqui é para jovem, para adolescente. É para vocês que têm sonho, para vocês que têm projeto, para vocês que esperam que no futuro a vida de vocês seja abençoada por Deus. Deus está dizendo para vocês, jovem: o sonho de vocês não vão morrer pelo caminho, o sonho de vocês não vão ficar caído no chão, o sonho de vocês não vão parar, porque Jesus vai garantir o futuro de vocês. Estão na mão do Senhor. Não desistam de servir a Deus, porque Deus garante a faculdade, Deus garante a porta aberta, Deus garante a sua formação, Deus garante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se
Se alegre, pai, se alegre, se alegre. Alabassuri calabaia. Alguém pode dizer: o seu filho não vai ter futuro, não vai ter sucesso. Mas Deus está dizendo: quem garante o sonho sou eu, quem realiza o sonho sou eu, quem põe o projeto para frente sou eu, quem faz sou eu. E o seu filho vai ser abençoado, vai ser bem sucedido na presença do Senhor. Eu vou finalizar. Mas no capítulo 10, versículo de número 19 de Lucas, Jesus chama 12 no começo, e no meio do texto ele chama 70. Os 12 primeiros saem, fazem o que Jesus mandou fazer, evangeliza, cura os enfermos. Aí Jesus pega 70 e diz: vão. Eu dou poder a vocês, dou autoridade a vocês, e vocês vão destronar Satanás e os demônios, aonde vocês chegarem, na casa que vocês entrar. Eu autorizo vocês no meu nome a fazer isso. Eles foram e eles voltaram, dizendo: Jesus, aconteceu. Aconteceu. Eles estão alegres. Jesus falou assim: ó, a alegria maior de vocês é porque vocês têm o nome escrito no livro da vida nos céus. Eu vi Satanás descer do céu como um raio. Aí Jesus olha para ele e diz assim: ó, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Não era a cobra, não era o inseto escorpião. Ali está falando de demônios. Assim, eu dou poder a vocês para repreender toda a força do mal. E aqui eu encerro a mensagem, porque eu quero orar por você nessa noite. Se tiver alguma coisa impedindo você de servir a Jesus, vai sair nessa noite, no nome de Jesus. Se tiver alguma coisa que está prendendo você, realmente vai sair em nome de Jesus. Se tem alguma coisa que está te prendendo, vai ser quebrado nessa noite no poder do nome de Jesus. Se tem alguma coisa que ficou no caminho, vai ser retirado nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Porque eu disse para Jesus nessa tarde, eu vou revelar uma coisa para vocês. Eu saí de casa, lá de São Paulo, dizendo para Jesus: Jesus, eu estou indo lá para Bauru só com uma mensagem. Mas quando eu acordei pela manhã, eu acordei e o Espírito falando comigo: eis que vos dou poder, eu vos dou poder, eu vos dou poder. E eu levantei e disse: Jesus, eu creio na tua alabassúria, alabacandarabaia. Eu acordei com esse versículo, o Espírito dizendo: eu te dou poder. Eu disse: Jesus, eu creio nisso. E nessa noite, irmãos, eu creio no poder de Jesus. Então eu quero orar por vocês. O tema é batalha espiritual. Quando o céu se abre, a libertação. Hoje é um culto para libertação. Hoje é um culto para libertação. Porque Deus vai usar muito essa igreja, pastor. Isso não é jargão de pregador, não, irmãos. Eu não gosto dessas coisas, não. Eu gosto de falar o que o Espírito Santo fala no meu coração. Essa igreja vai ser uma referência em Bauru. Oh, glória. Aleluia. Eu não sei quantas vezes será necessário aumentar ela. Se for preciso, vai ter que construir em outro lugar. Mas essa igreja vai ser uma referência do poder de Deus na cidade de Bauru. Oh, aleluia. Deus vai tomar essa igreja para alcançar essa cidade, não com uma pregação, aleluia, de dizer, não, uma pregação de dizer, nós conhecemos o libertador de almas, nós conhecemos o Deus de poder, o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que faz, o Deus que alcança, o Deus que age. Vocês podem ficar em pé em nome de Jesus? Meu Deus.
Aleluia. Aleluia. Hoje eu vou fazer diferente, tá, irmãos? O pastor diz: faz o que Deus colocar no teu coração. Eu vou pedir a ajuda dos obreiros. Vou pedir ao pastor Nilson que esteja comigo aqui. Vou pedir aos obreiros que fiquem aqui e fiquem aqui. Vou pedir ao pastor que nos ajude